Questão agora 17. Tá? O protocolo TCP, além de fazer o controle de fluxo, mantém na tabela de estado de conexão. Ou seja, o TCP, diferentemente do UDP, é um protocolo stateful. Tá bom? Então, essa parte eu digo que está correta. Tá? Então, por quê? Porque ele mantém a tabela de estados. Realmente, ele mantém a tabela de estado da conexão. Né? Essa tabela de estados aí iniciada no Three-Way Handshake. Em caso de timeout, né, o pacote não chegou a tempo, o segmento não chegou a tempo, aí a confirmação de não recebimento de um dado enviado, o TCP se encarrega de enviar novamente o dado perdido. Ou seja, tivemos o timeout, a origem fez o quê? Enviou novamente, fez uma retransmissão. Tá? Bem didática a questão, bem correta, tá? 17ª questão, perdão, está correta. Ok? Próxima questão. 18ª. É questão grande até, né, pessoal? Analisando minuciosamente todos os segmentos TCP que trafegam na rede entre dois hosts de rede em um determinado período de tempo, um analista identificou um conjunto de flags, né, aquelas flags, né, que eu já comentei com vocês do TCP, empregados no cabeçalho das mensagens de controle. Tá? Não é controle lá do CMP não, tá, pessoal? No conjunto de todos os segmentos analisados, os únicos flags que foram encontrados, setados pelo analista foram o SYN, o ACK, o reset e o FIN. Nessa situação, é correto o analista concluir que houve o estabelecimento e encerramento de uma conexão entre dois hosts e que outros flags de controle passíveis de ser usados no TCP não foram empregados na comunicação entre os dois computadores durante o período analisado. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, vamos analisar essa questão que talvez esteja aí, talvez tenha bagunçado a cabeça de você. Né? O cara falou um monte de coisa para não dizer nada, ou então quase nada. Então, o Three-Way Handshake nós já conhecemos, né? Mas o encerramento da conexão, lembra lá, né? As duas partes têm que explicitamente encerrar a conexão. Então, para finalizar a conexão, nós temos o FIN ACK e o FIN e o ACK. Tá bom? Three-Way Handshake eu não vou desenhar de novo, que vocês já estão aí careca de saber, né, como é feito. Ou seja, nós usamos o Three-Way Handshake, o SYN ACK e o ACK. Ok? E no encerramento nós vamos usar o FIN e o ACK. Tá bom? O problema, né, depois disso, discutido isso, né, tudo bem, tem a mensagem reset aí para reiniciar uma conexão, tá? Mas o problema disso tudo é que é difícil afirmar qualquer coisa nessa questão. Porque ele falou aqui que está analisando minuciosamente todos os segmentos TCP. Legal, como é que eu vou afirmar, né, que está analisando realmente se eu não tenho aqui o analisador de protocolos? Né? Eu não tenho o Wireshark, eu não tenho uma tela mostrando detalhes do protocolo TCP. Então, fica difícil aí você, por exemplo, concluir isso aqui, que não foram empregados na comunicação entre dois computadores nenhuma flag além dessa aqui. Você podia ter tido a flag push, né, que você enviar para a aplicação imediatamente aquelas informações recebidas. Tá, é possível, sim. Entre o início e o fim da conexão, o push podia ser usado. Não há problema nenhum quanto a isso. Tá, então, a questão está um pouco confusa, devido a ela não ter essa clareza, não mostrar para a gente mais informações e levar em consideração também que a gente podia usar a flag push, por exemplo, no meio aí de uma comunicação, nós chegamos à conclusão que a questão está errada. Errada e levemente confusa também, né, pessoal? Tá bom? Vamos para a próxima questão. Oh, perdão. Aqui o cabeçalho IP, né, o cabeçalho TCP, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Coloquei mais como curiosidade, tá, pessoal? Inclusive as nossas flags aqui, que eu não vou explicar mais.
deixei mais aí para critério de conhecimento de vocês, né? O URGE, o EC, né? O PUSH, o RESET, o SYN e o FIN, que já expliquei até com alguma riqueza de detalhes anteriormente. Tá? Agora sim, a próxima questão. Tá? Então, pessoal, na camada de transporte da suíte de protocolos TCP/IP, contempla atualmente 3 protocolos: TCP, UDP e SCTP. A questão está certa ou errada, pessoal? Eu cansei de ver em sala as pessoas dizendo com muito vigor que essa questão está errada. Né? Não, está errado. Né? Nós temos o TCP e o UDP, é só isso que a gente tem na camada de transporte. Bom, aí eu retruco da seguinte forma. Em primeiro lugar, você não tem somente esses protocolos. Tá? Você pode ter na camada de transporte o RTP, Real Time Protocol, e o RTCP, Real Time Control Protocol, ambos vinculados aqui a serviço multimídia, como por exemplo Voz sobre IP. Tá? Enfim, além disso, ele citou aqui esse outro protocolo SCTP. Esse protocolo não existe. Existe. Tá? Ele foi criado aí, né, em 2008. Tá? O Stream, né, o Stream Control Transport Protocol. Ele existe. Tá, pessoal? Então não vou me adentrar muito nele não, mas o que vocês precisam saber dele é o seguinte: ele é um meio termo entre o TCP e o UDP. Tá? Ele também é orientado à conexão, tá? Mas não tem a confiabilidade, né, ou a complexidade que o TCP tem. Tá? Então, apenas para finalizar aqui, 2 características que eu quero que vocês saibam desse protocolo, caso um dia vá cobrar em prova, né, que ele, quando for cobrado em prova, ele foi cobrado só assim, só citado mesmo. Mas, além de ser orientado à conexão, que eu já falei para vocês, ele é um protocolo chamado de multi-home. O que é multi-home? Pessoal, o multi-home é que você pode entregar diversos fluxos de dados independentes sobre a mesma... Perdão, não é isso não, desculpem. O multi-home é você pode ter um destino setado aí com múltiplos endereços IP. Ou seja, o IP de destino... O IP de destino podem ser vários. Então você cria aí uma certa redundância. Tá? O outro aspecto, agora sim, multi-streaming. Isso significa o que, pessoal? Agora sim, né, diversos fluxos de dados independentes, né, sobre a mesma conexão. Ou seja, no mesmo pacote TCP, né, ou nesse caso o SCTP, ele pode ter diversos tipos de serviços diferentes. De repente pode ter um HTTP no meio, né, desse segmento SCTP. Pode ter também, por exemplo, um fluxo FTP, HTTP, tudo aí concatenado num só segmento. Tá? Isso a gente chama, né, conceitualmente de chunk. É como se fossem aí containers, né? Você tem um pacote qualquer aqui do SCTP e você pode, por exemplo, ter aqui um serviço específico, HTTP, e no mesmo segmento você pode ter hipoteticamente falando, SMTP. Tá? Diversos tipos de serviços aí concatenados numa única conexão. Ok? Então é isso que vocês precisam saber do SCTP. Vamos avançar. 20ª questão. O controle de fluxo fim a fim do protocolo TCP utiliza o serviço de controle de fluxo ponto a ponto do protocolo IP. Bom, pessoal, eu não vou me adentrar em detalhes aqui porque nós já discutimos isso antes. Protocolo IP, pessoal, fazendo controle de fluxo. Protocolo IP é um protocolo não orientado à conexão, né?
não faz controle de fluxo. Quem faz o controle de fluxo é justamente o TCP. Ok? Então, só por isso, né, não vou me adentrar em comentários nessa questão mais, porque não é necessário. Tá? A questão está flagrantemente errada. Mais uma questão, a última questão, né, desta parte. A figura acima ilustra parte de uma janela de um analisador de rede, mostrando dados de uma conexão TCP entre hosts A e B, tá? Desses respectivos endereços IP que vocês estão vendo. Aqui está a figura. Tá? Eu vou voltar lá muito em breve. Considerando que esses hosts têm apenas os endereços IP mencionados, julgo isso a seguir. Existe uma conexão TCP que é mostrada desde o seu estabelecimento até o encerramento, sendo que todos os segmentos TCP transmitidos são ilustrados pelo menos uma vez na figura. Ele está dizendo que na figura é possível verificar com clareza o início, os pacotes a serem transmitidos e o fim da conexão. Será que isso é possível? Vamos analisar. Quando nós iniciamos uma conexão TCP, nós iniciamos com um three-way handshake, né, pessoal? Isso aqui, vocês estão vendo, é a interface de um analisador de protocolo. Essas linhas aqui são a numeração de cada pacote que está sendo recebido, e quando você clica em um aqui, em um dessas linhas, você tem mais detalhes sobre aquele pacote, aquele segmento. Nesse caso aqui, né, detalhando, né, que neste pacote específico, do protocolo FTP, inclusive, na camada de aplicação, nós temos, né, os detalhes da camada de enlace, a internet aqui, nós temos detalhes do IP aqui, detalhes do protocolo TCP também aqui, né, para chegar depois na camada de aplicação, né. Isso é um ótimo exercício, pessoal, né, caso vocês possam, né, ter a oportunidade de usar, né, um analisador de protocolo, né, como o Wireshark, né, que é o mais usado hoje, é gratuito. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso, porque vocês conseguem ter uma visão, né, bem precisa do modelo OSI, né, do modelo TCP/IP. Aqui, ó, mostrei o Ethernet para vocês, né, camada de enlace, tá, apenas fazendo um adendo pessoal aqui. Depois a gente tem o IP aqui, camada de rede, e o TCP, camada de transporte, e o FTP, camada de aplicação. Tá bom? Voltando à questão, ele disse que nós podemos ver claramente o início, a transmissão e a finalização de uma conexão. A conexão se inicia com o three-way handshake. Vamos ver aqui, ó. Começo aqui, ó, eu estou enviando, né, para estabelecimento de uma conexão FTP, uma mensagem SYN, depois uma mensagem SYN-ACK e depois aqui, né, mensagem ACK. Ou seja, o pacote número 228, 229, 230 estabelece o início de uma conexão. Depois, você tem aqui o envio dos dados FTP, tá? Nas respectivas próximas figuras aqui, né? Próximas linhas. Tá? Então, inclusive aqui enviando uma informação e essa informação sendo confirmada com ACK, né? Vários pacotes aqui FTP, vários segmentos FTP sendo confirmados aqui com o ACK. Depois que você transmite tudo aqui, acontece o quê? Dá uma olhada aqui, pessoal. Fim ACK, né? E fim ACK de novo. Isso significa o quê? Significa que nós temos, na verdade, aí o encerramento da conexão. Tá claro isso? Eu acho que ficou claro. Tendo isso dito, podemos voltar aqui e dizer que esta questão está flagrantemente correta. Tá? Nós conseguimos realmente ver aí tanto o estabelecimento até o seu encerramento da conexão dos segmentos TCP transmitidos. Tá ok, pessoal? Então, desta maneira, nós encerramos aqui a segunda parte do curso. Tá? Espero que tenha sido aí proveitoso e voltamos logo a seguir aí com a parte 3. Forte abraço.